professores e professoras. Estamos iniciando mais uma formação da Diretoria de Ensino. O tema da nossa TPC hoje é itinerários formativos e mapa. Hoje, a nossa equipe de formação estão eu, Fernanda Duarte, PCNP de Língua Portuguesa, e a Fernanda Silva, PCNP de Matemática. Nós fazemos parte da equipe da pasta do novo ensino médio, juntamente com a supervisora Jucimara. Todo mês nós estamos tendo uma formação em São Paulo sobre esse tema. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os itinerários e o mapa, que vocês já ouviram falar, mas que é importante a gente focar agora nesse material, nesse momento, né? Bom, para iniciarmos a nossa formação, eu vou fazer a leitura dessa frase de Euclides Zanon. Mude a si e mude o mundo. Faça coisas diferentes. Fazer o mesmo você já sabe. Aprendizado lindo de ser e fazer coisas diferentes. Dessa maneira, podemos fazer a diferença. Mesmo que pareça louca a ideia, se permita a louquice. Nas maiores loucuras, maiores aprendizados. Bom, esse momento que nós estamos, né, a gente está o tempo todo enfrentando mudanças e às vezes ficamos um pouco assustados, né? Então, se permitam novos aprendizados, novas experiências, novos desafios, novas rotas. A cada novidade, obterás mais conhecimento e serás mais forte para enfrentar, né, o mundo, para chegar ao foco. Então, vamos nos permitir a essa nova aprendizagem, esses novos acontecimentos. Então, continuando, vamos falar um pouquinho aqui da legislação, né? O novo ensino médio, ele tem a legislação que organiza essas estruturas do ensino médio. O novo ensino médio, ele traz uma mudança essencial no aumento da carga horária, porém, esse aumento, ele não quer dizer mais de si mesmo. Agora, ele há uma separação, né? A formação geral básica, de 1.800 horas, e o itinerário formativo. Então, essa formação geral básica, de 1.800 horas, todos os estudantes eles devem cursar, né? É algo obrigatório. Já os itinerários formativos, ele é mais flexível. E onde o estudante ele pode escolher, né, qual é o aprofundamento que ele mais se adapta. Bom, como que é essa estrutura do novo ensino médio? Nós temos a organização curricular de 3.150 horas, que é o período de 3 anos, dividida, então, como eu já falei, da formação geral básica e 1.350 horas dos itinerários formativos. Aqui, continuando, essa estrutura é dividida, então, em grandes áreas, né, que são linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências sociais aplicadas e ciências da natureza. E também a formação técnico-profissional, que é o Novotec. Então, são divididas em cinco itinerários por área, né? Pode passar um pouquinho. Bom, as áreas de conhecimentos, elas contemplam todos os componentes, né? Então, aqui nós podemos ver todos os componentes, linguagens, matemática, biologia. Então, ela contempla todos esses componentes. Bom, os itinerários, eles são um recorte, né, do currículo. Então, esse trecho foi tirado aqui da página 196, de São Paulo, 2020. Ele faz, né, esse recorte, ele complementa, na verdade. Então, os itinerários, eles são compostos por diferentes arranjos curriculares, um conjunto de unidades curriculares que possibilita ao estudante aprofundar e ampliar a aprendizagem desenvolvidas na formação geral básica em uma ou mais áreas do conhecimento, permitindo que vivencie experiências educativas associadas à realidade contemporânea e que promova a sua formação pessoal, profissional e cidadã. Então, o estudante, agora, ele vai ter essa opção, né? Ele tem essa opção de se aprofundar conforme a sua formação pessoal, né? Ele tem agora essa oportunidade de aprofundamento.
qual que é o objetivo? Quais são os objetivos desses itinerários, né? O foco é o aluno, né? É o aluno se aprofundar nas aprendizagens relacionadas às competências gerais, né? É consolidar a formação integral do estudante, né? Para que ele tenha essa autonomia de realização do seu projeto de vida. Desenvolver habilidades que permitam ao estudante ter uma visão ampla do mundo, para que ele saiba agir em diversas situações, tomar decisões em sua vida escolar, profissional e pessoal. E aqui também nós temos os itinerários, né, por área, com seus respectivos nomes, né, de matemática conectada, e linguagem se liga na mídia, ciências da natureza, ciências em ação, ciências humanas e sociais aplicadas, superação e desafios, e também agora ciências humanas e sociais aplicadas, que é a liderança e cidadania. Então, nós temos 11 itinerários formativos, divididos, né, por área, e 5 por áreas e 6 integrados. Né? Então, aqui são os itinerários integrados, também com seus respectivos nomes, ciências humanas, sociais aplicadas e ciências da natureza. E nós temos cultura do solo, do campo, da cidade, ciências humanas e sociais. Então, esses são os mapas que todas as escolas já receberam, tá? Além desse mapa impresso, tem também os digitais, tá? Vocês vão encontrar também lá no Currículo Paulista. Bom, agora eu passo a palavra para a minha parceira Fernanda Silva, que vai falar um pouquinho para vocês aqui sobre esse material. Obrigada, Fê. Tudo bem, pessoal? Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez na nossa TPC. Então, dando continuidade aqui na fala da Fernanda, então ela apresentou para a gente a estrutura, né, do novo ensino médio. Sabemos que tem colegas que são novos, que ainda têm muitas dúvidas, então é por isso que a gente fez essa retrospectiva aí com relação ao novo ensino médio. E aí a gente vai se voltar para o estudo do mapa. Então, o material de apoio ao planejamento e práticas de aprofundamento, como a Fernanda falou, vocês já receberam aí na escola. Cada escola recebeu somente o mapa dos itinerários que foram escolhidos pelos estudantes ano passado, quando eles estavam na primeira série. Então, vocês não têm a versão física dos 11 mapas, tá bom? Então, tem escolas que têm somente 2, que era o mínimo, e a gente também tem aqui na diretoria escolas que têm 6. Então, essa é a realidade aqui da diretoria de Bragança Paulista, tá? Como a Fê comentou, vocês receberam na escola um mapa para cada professor que leciona o itinerário. Porém, vocês também têm acesso à versão em PDF, que está tanto no Drive da diretoria, que todos têm acesso, quanto lá no site do Currículo Paulista, tá bom? E quem é o mapa, né? Ou o que é o mapa? Então, o mapa, ele é um material composto por sugestões de práticas e orientações didáticas. O professor vai fazer uso desse material para desenvolver as suas atividades. Então, ele orienta a prática pedagógica. Quando a gente fala de uma orientação da prática pedagógica, a gente tem que fazer uma reflexão sobre essa frase, sobre esse termo. Significa que eu preciso estudar a proposta, né? Então, o mapa, ele é um material que o professor precisa conhecer, ele precisa se apropriar para ele conseguir atender a proposta, tá? O mapa refere-se a uma unidade curricular, então, lembrando para vocês, como a Fernanda colocou um pouquinho antes, o itinerário formativo, ele é um percurso que o estudante vai fazer ao longo de 3 anos. Então, na segunda e na terceira série, ele recebe esse material, que é dividido em 6 volumes. Então, esse ano, vocês estão aí recebendo o volume 1, que a gente chama de Unidade Curricular 1, tá? Então, para cada unidade curricular, vocês vão receber
um caderno desses, tá bom? E aí, o que traz esse mapa? Ele traz o desenvolvimento de competências gerais, tá? Lá da BNCC, as habilidades específicas da formação geral básica aprofundadas. Então, quais são as habilidades da formação geral básica? São as habilidades do currículo, tá? Aquelas que a gente já conhece, que tem a matriz, que tem no currículo em ação. Essas são as habilidades da formação geral básica. O que vai ter no mapa é um aprofundamento delas, tá? Por quê? O itinerário formativo, ele é uma proposta, realmente, do aluno, depois que ele faz uma escolha, ele vai conseguir se aprofundar dentro daquela sua escolha. Então, não é uma continuação da formação geral básica. Então, falando da minha área, por exemplo, de matemática, o estudante que escolheu o itinerário, né, de matemática, seja puro ou seja integrado, esse estudante, ele não vai ter, durante as aulas de itinerário formativo, ele não vai ter uma continuação das aulas que ele já tem. Ele vai aplicar aquilo que ele aprendeu na formação geral básica. E o professor, ele vai conseguir auxiliar o estudante a partir do mapa, tá? Com todas essas propostas que vêm aí. Além disso, o mapa também traz as habilidades dos eixos estruturantes. Vocês vão ouvir muito falar desses eixos estruturantes, tá? O eixo estruturante, ele é a organização central desse material. Essa daqui é a carinha do mapa, né? Todos eles têm essa mesma configuração. E aqui tá mais claro o que eu falei para vocês. Então, nós temos dentro do itinerário formativo as unidades curriculares, que são 6 ao longo da segunda e da terceira série. Então, esse ano, os estudantes eles vão ter a unidade 1 e a unidade 2, no primeiro e no segundo semestre, respectivamente. E ano que vem, eles vão estudar a unidade 3 e 4 no primeiro semestre, uma por bimestre, e vão estudar a unidade 5 e 6, uma por bimestre, no segundo semestre, tá? Cada unidade curricular, ela é trabalhada por componentes. E aí, só lembrando para vocês, a gente não usa mais o termo disciplina, tá? Então, hoje a gente usa o termo componente, é um componente curricular. Então, matemática é um componente, biologia é outro componente, ciências é um componente, tá? E assim por diante. Então, cada unidade curricular, ela traz vários componentes para desenvolver essa proposta. Então, como a Fernanda mostrou naquele slide anterior, nós temos garantidos todos os componentes dentro do novo ensino médio. Essa era uma preocupação que existia no lançamento do novo ensino médio, lembram? Ah, vai sair sociologia, vai sair arte, vai sair alguma coisa. Não saiu nada, absolutamente nenhum componente, tá? Cada componente, ele tem uma proposta. Então, aqui dentro do material, vocês têm aí, esse caderno, ele tem o desenvolvimento das atividades para cada componente. E existe a mesma estrutura para cada componente. Isso é muito bacana, né? Porque a gente consegue ser mais preciso o trabalho, digamos assim. Então, a gente vai ter ali uma sequência de 5 atividades para cada componente e cada atividade obedece uma estrutura. Então, ela tem introdução, desenvolvimento, sistematização. Então, qual a diferença entre o desenvolvimento e a sistematização? A proposta que o professor vai fazer para o aluno. Então, a introdução, ele vai verificar que o aluno já sabe daquele tema, ele vai trazer uma proposta, por exemplo, de um desenho, de uma música, de alguma situação que envolva o aluno dentro daquele contexto. Depois, a sistematização, o aluno vai estar com a mão na massa, tá? Então, o aluno vai fazer o desenvolvimento da proposta. Essa proposta pode ser a elaboração de um texto, de um gráfico, uma pesquisa, certo? Depois vem a questão da avaliação do professor. Essa questão da avaliação a gente ainda vai ter uma formação mais específica sobre. E aí nós temos ali esses pontos importantes, que é o saiba mais e o de olho na integração.
O Saiba Mais, o material, ele conta com diversos recursos de tecnologia para trabalhar de forma associada e integrada com o professor. Então, a gente vai ter o recurso de QR Codes que levam para podcasts, para vídeos, para atividades online, tá? Isso tudo está dentro do Saiba Mais. E o de olho na integração é porque qual é o foco do novo ensino médio? É que o estudante ele perceba que todos os componentes eles estão interligados e eles se complementam. Então, a gente vai trabalhar todos os componentes de forma integrada para o mesmo objetivo, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho em mãos o mapa, que é meu papel no desenvolvimento sustentável, ciências da natureza e matemática. Então, aqui eu vou ter, trabalhando de forma integrada, os componentes de biologia, química, física e matemática. Todos eles trabalhando com o foco no desenvolvimento sustentável. Então, a água, preservação do solo, entre outros, tá? Aqui, a gente traz para vocês os eixos estruturantes. O que são os eixos estruturantes? Quando vocês estiverem estudando esse material, vocês vão ter um tempinho daqui a pouco para fazer isso, vocês vão ver que em cada atividade, a gente tem aqui, ó, no canto, um símbolo. Esse símbolo se refere a qual ou quais eixos estruturantes essa atividade ela traz, tá, para o estudante. Então, pode ser investigação, mediação e intervenção sociocultural, processo criativo ou empreendedorismo. É importante reforçar para vocês que todos esses eixos estruturantes, eles vão ser contemplados ao longo desses 3 anos. Então, pode ser ter atividade que tenha um eixo só, pode ter atividade que tenha 3. E isso vai acontecer de forma aleatória ao longo aí dos 2 anos que os estudantes vão receber esse material, tá? Aqui a gente traz para vocês um exemplo para ficar bem clara a questão dos componentes para vocês. Então, qual é o aprofundamento curricular aqui? Ele é um componente, um aprofundamento integrado de ciências da natureza e matemática. É exatamente esse que eu mostrei para vocês, meu papel no desenvolvimento sustentável. E aí aqui tem a apresentação de todas as unidades curriculares, as 6 que eles vão estudar ao longo desses 2 anos. A primeira unidade curricular, que é essa que vocês receberam aí, é essa daqui, água e energia, tá? As próximas são essas que estão aqui, projeto Casa Sustentável, cidades e comunidades, consumo e produção responsável, climatologia, geolocalização e mobilidade. Vocês percebem que ao longo desse percurso de 6 unidades curriculares, a gente consegue perceber até mesmo pelo título a contemplação de todos os componentes aqui, tá? Dentro da unidade curricular, nós vamos ter os componentes, como eu falei para vocês, e cada componente agora, ele recebe um nome diferente. Então, aqui, por exemplo, no componente 1, zoonoses tropicais. 2, energias limpas. 3, estatística na saúde pública e meio ambiente. E o 4, água solvente natural. Ah, mas eu não sou formado em zoonose tropical. Aí vem o nosso próximo slide aqui, que vai ilustrar para a gente qual é a matéria, que a gente não fala mais, né? Qual é o componente referente a cada nome desse. Então, zoonose tropical. Quem que vai ministrar essas aulas? O professor de biologia, somente. Energias limpas. Qual é o professor que pode ministrar essas aulas? De física ou química. Estatística na saúde pública e meio ambiente. Quem é que vai aplicar e desenvolver esse componente? Professor de matemática ou física. E o último componente, que é o de água solvente universal, somente o professor de química é que está habilitado para desenvolver, tá?
Então, a gente trouxe esse exemplo para vocês para deixar bem claro como que é o desenvolvimento desses itinerários, que a partir de agora, né, desse mês de março, vocês começam com mais propriedade de desenvolver aí na escola, tá? Aqui é mais um exemplo, aqui é um integrado de ciências humanas e linguagens, então a gente também tem aqui do lado direito todos os componentes, as unidades curriculares, desculpa, até a sexta, e aqui ao lado os componentes. Então, no caso do itinerário anterior, nós tínhamos somente 4. Aqui a gente já tem 5. Então, isso varia, tá? Tem unidade curricular que vai trazer 5 ou 6 componentes, depende da proposta. Aqui, de novo, para a gente ver o componente tradições culturais. Quem que ministra? Práticas corporais, só educação física. Ressignificando a formação do povo brasileiro, história. E assim por diante, vai acontecer com todos os mapas, tá? Pessoal, então até aqui estamos apresentando para vocês a estrutura do material, tá? É importante que vocês conheçam, se apropriem, leiam, tá? Aqui tem muitas dicas, muitas orientações. É um material realmente que veio para colaborar com o professor, tá? Nessa parte, vamos mostrar para vocês as atividades, como que elas estão organizadas. Então, a gente tem aqui o mapa, dentro do mapa a unidade curricular, o componente e chegamos nas atividades. Cada proposta dentro do mapa, a unidade curricular aqui, os seus componentes vão trabalhar as atividades durante 30 horas, tá? Então, aquele do água solvente universal vai ter duração de 30 horas. Estatística, lá de matemática, 30 horas cada um, tá? Todas as aprendizagens são contextualizadas, então a gente não vai encontrar, por exemplo, uma proposta de um exercício de matemática. Resolva, efetue, determine o resultado. Não tem esse tipo de proposta, tá? Todos são aprofundamentos das habilidades da formação geral básica, como eu já falei para vocês. Então, não é um aulão, tá, da formação geral básica, não é uma continuidade, é um aprofundamento dentro de alguma coisa. E contempla o desenvolvimento das habilidades dos 4 eixos estruturantes. Então, cada componente ele tem uma série de habilidades, vocês também têm acesso a toda essa matriz para vocês conhecerem aí com mais propriedade quais são essas habilidades, tá? Aqui, as atividades, elas também contribuem com interesse e necessidade de formação do estudante. Seu projeto de vida está totalmente ligado aqui, porque foi ele que escolheu, né? Então, o estudante, ele fez a escolha daquilo que ele queria estudar. Formação integral, articulando os temas contemporâneos e transversais, tá? A educação no ensino superior, se for a escolha do estudante. Então, esse material, ele é bem abrangente. Então, o estudante que ele tiver a intenção de seguir para o ensino superior, ele vai ter esse suporte dentro do material. Mas aquele que quiser também seguir para o mercado de trabalho, né, para uma especialização, também tem essa vertente. E aqui a gente chega, então, no desdobramento, tá, professor? Você vai receber, então, ou já recebeu do seu coordenador, uma folha para realizar essa atividade. Nós procuramos trazer para vocês um material, um olhar para esse material, na verdade, que vocês já têm aí. Então, eu reforço a necessidade de vocês realmente se apropriarem, tá? Conheçam esse material, ele é um bom material, é um material que veio para colaborar aí no desenvolvimento dos itinerários, tá bom? Então, ficamos por aqui, deixando para vocês um abraço. Ó, vou mostrar aqui, então, rapidinho, para vocês a folha da atividade, aqui.
Então, você, professor, vai pegar o mapa, tanto na versão física ou digital, e vai desenvolver tudo que é solicitado aqui. Então, primeiro, qual o aprofundamento escolhido? Ou seja, qual o mapa que você vai pegar? Qual é o nome da unidade curricular? Você vai localizar aqui. Aí você vai escolher um componente de acordo com a sua área, né? Ou não. Depois disso, você vai escolher uma atividade dentro desse componente e localizar as competências e habilidades da formação geral básica propostas nessa atividade, os eixos estruturantes também que são propostos para essa atividade e quais são as habilidades desses eixos. Então, vocês vão ver que tem o nome do eixo e a habilidade referente a ele. E, por último, vocês vão fazer uma reflexão aqui, buscando depois fazer a socialização e a discussão com os seus pares, tá bom? Então, a nossa formação fica por aqui. Nós, da equipe aqui do Núcleo Pedagógico, da equipe do Novo Ensino Médio, agradecemos a sua participação.